Fala pessoal, meu nome é André e o que você está vendo aqui na minha tela é uma das automações que eu ensino lá na minha comunidade e eu vou apresentar ela aqui para vocês e aproveitar essa oportunidade não só para mostrar como que é a minha visão de automação, como que a metodologia que eu utilizo de desenvolvimento, ela ajuda criadores de canais Dark a fazerem automações muito mais diretas e otimizadas para aquilo que nós precisamos. Não precisa ficar assistindo tutoriais no YouTube sobre N8N, tutoriais sobre código, nada disso. Você usa inteligência artificial para criar o código, para entender o código e depois ela te ajuda a executar e corrigir o seu próprio código, apenas entendendo a metodologia que eu vou explicar aqui para vocês também, tá bom? Mas antes vamos ver então essa ferramenta funcionando. A primeira coisa que eu faço é vir em algum terminal onde eu tô com essa pasta aberta, né? No caso, o nome dessa pasta é TTS-Gemini e eu vou dar um comando aqui para rodar essa automação. Na verdade, o que eu vou mostrar aqui não é a automação em si, mas é o conceito da automação que nós criamos primeiro. Vocês já vão entender quando eu explicar o método. Então eu vou colocar o nome do nosso arquivo, que é tts-script.py, e eu vou executar isso daqui. Quando eu executo, ele vai carregar as chaves API que eu tenho aqui, tá? Para usar essa automação. No caso aqui eu estou usando 24 chaves API. Eu já vou explicar sobre isso também. E aí ele diz aqui, bem-vindo ao conversor de texto em voz. Por favor, insira o caminho completo para o arquivo de texto. Então vamos supor que eu quero gerar esse relato 1. Eu vou copiar o caminho e vou colar aqui. Ok, vamos ver o que aconteceu. Por favor, insira o caminho. Conteúdo do arquivo lido com sucesso. Tamanho 12.448 caracteres. É um vídeo de mais ou menos aí 12, 13 minutos. Agora eu vou escolher uma voz para isso daqui, tá? Deixa eu ver. Bom, eu não tenho certeza sobre o que é isso aqui. Eu fiz para teste. Não sei se aparentemente está narrado em primeira pessoa. Não sei se é feminino ou masculino. Mas eu vou escolher uma voz masculina aqui como padrão. Vamos pegar essa Horus, número 8, tá? Então eu vou digitar o número da voz que eu desejo. E pronto. Ele vai processar. No caso aqui ele já quebrou em 13 pedaços, né? Cada pedaço são 1000 caracteres e ele vai utilizar as chaves de forma ordenada para criar, tá? O primeiro pedaço ele vai demorar um pouquinho aqui para fazer a montagem da requisição e depois ele vai gerar o restante aí e salvar o arquivo já pronto com todos os 13 minutos que eu vou mostrar aqui para vocês. Ok, então terminou aqui, ele mostra no final, né, quantas chaves foram utilizadas e quanto foi utilizado de cada chaves, o limite de requisições do Google para o limite gratuito de cada chave é de 15 requisições por dia. Aqui no caso ele usou uma requisição de cada chave até a chave 13, porque foram 13 blocos, então foram 13 requisições. A partir da chave 13 usou 0. Então eu tenho 14 requisições dessas chaves e mais 15 dessas outras aqui. Tá? E se eu fosse fazer para escala maior, era só gerar mais chaves e isso você consegue fazer no Google gratuitamente, conforme eu ensino dentro da comunidade. Mas vamos ouvir aqui como que ficou. Ficou com 14 minutos e vamos ouvir mais ou menos qual que foi a qualidade desse áudio. A escuridão me engoliu de repente, sem aviso. Um segundo eu estava dirigindo sob um sol escaldante, a música alta no rádio, e no próximo, o mundo virou de cabeça para baixo. O impacto foi brutal, um som ensurdecedor de metal retorcido e vidro estilhaçando. Meu corpo foi arremessado contra o cinto de segurança, a dor explodindo em meu peito como 1000 fogos de artifício. A cabeça bateu no volante e uma névoa vermelha cobriu minha visão. O cheiro de gasolina e borracha queimada invadiu minhas narinas, misturado com o doce e metálico aroma do meu próprio sangue. Eu estava preso, o carro amassado ao meu redor como uma lata de refrigerante esmagada. O silêncio que se seguiu ao estrondo foi ainda mais aterrorizante. Não havia gritos, apenas o gotejar lento de algum líquido e o som distante de sirenes que pareciam vir de outro mundo. Tentei respirar, mas meus pulmões se recusavam a obedecer. Bom, deixei rodar aqui por 1 minuto para você conseguir ver a qualidade, né, desse áudio. Esse aqui é um relato de uma experiência de quase morte. Eu fiz para teste, então não está totalmente otimizado aqui o estilo de escrita da IA, mas deu para ver bem a qualidade da voz, né? Você vê que ela é uma voz bem natural, pausada, tem até umas pausas como se fosse de respiração, o que torna ainda mais interessante essa narração. É claro que, como eu falei, a escrita aqui ficou muito descritiva, né? Muito tempo descrevendo várias coisas e não entrou na história em si, o que é ruim pro YouTube, né? Mas o objetivo aqui não era validar a questão dos roteiros e sim a voz. Vamos lá, como que isso foi feito? Eu vou apresentar aqui para vocês o método que eu ensino na comunidade e é o que baseia todos os projetos que a gente faz lá, tá? Esse método ele é formado por 4 etapas principais: a coleta de informações, a validação de conceito e a escrita do código e depois a conexão dos processos. Eu vou explicar o que cada um deles significa. A coleta de informações é o planejamento inicial da sua automação. Então nós pegamos ali um tempo, abrimos um TXT ou então um desenho mesmo lá no ScaleDraw, que é um site onde você consegue desenhar e fazer esquemas ali para visualmente planejar as suas automações, e você identifica ali qual que é o objetivo principal,
qual que é o input necessário para alcançar esse objetivo, quais que são os passos que a sua automação vai precisar fazer para chegar no objetivo final. Por exemplo, aqui eu tenho texto e eu quero transformar em voz. Então eu vou precisar escolher qual modelo eu vou utilizar, qual voz, como que eu vou quebrar esse texto em blocos, porque a IA ela não consegue fazer tudo de uma vez, tanto por ter limites, quanto mesmo que alguma API que você vai utilizar ela dê um limite maior, quando você manda muito texto de uma vez, a maioria dos modelos de voz, ele vai ter alguns bugs aí na conversão para voz, né? Então você tem palavras que ficam mais baixas, palavras erradas, e esse tipo de coisa. Então o ideal é você enviar blocos menores. Aqui no nosso caso a gente faz blocos de 1000 caracteres por vez. Depois a gente entra no planejamento com a inteligência artificial. Depois que você já conseguiu visualizar 100% a sua automação, aí você vai levar para alguma inteligência artificial, e aqui pode ser ChatGPT, Claude, Gemini, pode usar Humanos, que é uma IA que eu gosto de usar bastante, né? Que é um conjunto de agentes que vai fazer pesquisa, vai fazer várias etapas ali integradas em uma coisa só. Enfim, você pode usar qualquer inteligência artificial para coletar mais informações sobre aquilo que você quer fazer. Se existe alguma API que faça isso, se existe alguma biblioteca que você possa utilizar. Bibliotecas são códigos pré-prontos, vamos dizer assim, né? Que tem as funções que você vai precisar para fazer a sua automação. E também você vai entrar em documentações e, às vezes, repositórios do GitHub, onde já tem um código que faz aquela mesma função que você quer. Então você pede para entrar lá e extrair essas funções para você utilizar na sua automação. Porque a maioria das coisas que a gente quer fazer, alguém já precisou fazer antes, né? Então elas já existem por aí, a gente só precisa encontrar. E a inteligência artificial, ela é muito boa nisso, em encontrar essas coisas e trazer para você opções de como você pode fazer da melhor forma possível o que você quer fazer na sua automação, né? Seja para gerar roteiros, thumbnails, edição, narração, como é o caso aqui, enfim, né, todas as etapas aí do canal Dark. Depois tem a validação de conceito. O que é a validação de conceito? Esse script que eu executei aqui para vocês é um script de validação de conceito, né? Então eu fiz ele primeiro, né? Eu fiz a etapa de planejamento ali, de coleta de informações. Depois eu cheguei numa inteligência artificial. Aqui, por exemplo, eu estou usando uma extensão no VS Code. VS Code é esse programa que está aberto aqui. Ele é um ambiente de desenvolvimento. Então ele tem o editor aqui no meio. Ele tem a estrutura de pastas e arquivos que eu estou trabalhando aqui no lado direito. Tem o meu terminal aqui embaixo, onde eu posso executar os comandos. E aqui na esquerda eu coloquei essa extensão chamada Tab9, onde eu posso usar alguns modelos de inteligência artificial para me ajudar no desenvolvimento, tá? Tem o GPT-4o, tem o Claude 3.7, 3.5, o Claude 4, que é o que eu estou utilizando agora, que é muito bom. Tem o Gemini 2.0, em breve provavelmente eles vão aumentar aqui para o 2.5 e tem um modelo aqui mais específico deles, tá? Eu utilizo o Claude mesmo, e aqui você consegue fazer perguntas sobre esse código, né? Ou então gerar códigos novos aqui, só mandando prompts aqui para essa inteligência artificial. E basicamente, quando eu faço uma validação de conceito, o que eu quero validar? Eu quero validar a função principal. Qual que é a função principal nesse caso? Se eu consigo transformar um roteiro em um arquivo de áudio. Então o que eu preciso para isso? Eu preciso enviar essas solicitações para a API do Google, e eu preciso concatenar, né? Ou seja, juntar os áudios de cada bloco em um áudio único final. Por isso que eu fiz de forma manual aqui, né? Então, desde o início aqui, quando você me viu dando esses comandos e colocando esse caminho de forma manual, copiando, colando, escolhendo a voz de forma manual, foi por quê? Porque esse script é um script de validação de conceito, não é um script da automação final. Beleza, consegui fazer essa validação, consegui gerar aqui o meu áudio que eu poderia usar já em um vídeo. Qual que é o próximo passo? Aí eu vou para a escrita do código final, né? Que vai envolver o quê? O input automático das informações. Então, como que ficou aqui no meu caso? Ó? Eu tenho uma pasta chamada Roteiros Canal 1 PT. Isso aqui é um código, né, de idioma. Então, aqui seria um canal hipotético, canal 1 em português. Se eu tivesse um outro canal em inglês, poderia ser EN, espanhol ES e assim por diante. Tá? Então, dentro dessa pasta eu tenho o arquivo com as chaves API, eu tenho o script final, que eu já vou mostrar também como funciona, e eu tenho quatro roteiros, tá? Isso aqui é para demonstração apenas, mas já é a versão final que a gente utiliza lá na comunidade. O que eu defini aqui? Eu defini que, quando eu executar esse script, ele vai identificar automaticamente todos os arquivos TXT dentro da pasta onde ele foi executado. Então eu não preciso mais copiar e colar o caminho do meu roteiro para que ele funcione. Eu posso apenas dar o comando, tá? E como que eu vou fazer isso? Que eu vou demonstrar aqui para vocês agora. Primeiro eu preciso navegar até a pasta dele, que é essa pasta chamada Roteiros, Canal 1, PT. Então eu vou dar o comando aqui para entrar nessa pasta. Beleza, agora eu já estava dentro da pasta TTS Gemini, eu entrei na outra pasta Roteiros, Canal 1. Para eu executar um script, né, somente colocando o comando Python e o nome do script, eu preciso estar dentro da pasta onde o script está. Tá? Então por isso que eu tive que entrar aqui nessa pasta. Agora eu vou dar o comando. Qual que é o nome aqui desse arquivo? Gemini TTS canal 1 pt.py. Por que o nome do canal, né, tá no nome do script? Porque aqui
eu não vou escolher manualmente qual voz. Eu já defini dentro do código qual é a voz que deve ser usada para esse canal sempre que ele for executado. Então, o que vai acontecer? Quando eu der o Enter aqui, ele vai executar esse script, vai identificar que tem 4 roteiros e vai converter cada um desses roteiros em fila de forma automática, vai criar uma pasta chamada narrações aqui dentro e vai jogar o áudio de cada um ali conforme ficar pronto. Então eu posso executar isso, minimizar e fazer qualquer outra coisa no computador e daqui um tempo vai estar pronto isso daí. Você pode também deixar de um dia para o outro, por exemplo, para fazer 20, 30, 40, 50 roteiros, né, de uma vez. Você pode deixar ali ou no início do dia ou de um dia para o outro, enfim, tá? E você pode ir trabalhando as outras etapas, como por exemplo, thumbnail, fazendo mais roteiros, editando os áudios que já estão prontos. O objetivo da automação é esse, é que você não precisa se preocupar com a execução. Mesmo que demore um pouco mais do que você usar uma ferramenta que ela te devolve de forma quase imediata, né, o áudio quando você manda ali, a automação ela vai demorar um pouco mais, mas ela vai executar processos para garantir que aquele serviço vai ser feito da forma correta, né, que não vai ter erros, que não vai falhar algum bloco e que vai juntar da forma certa, tá? Então eu vou dar o Enter aqui para vocês entenderem mais ou menos. Ó, carregou 24 chaves, que é o que tem dentro desse arquivo, encontrou 4 arquivos TXT, usando voz configurada, que é essa daqui que eu escolhi, iniciando o processamento. Processamento do arquivo, relato 1. Tamanho, dividido em 13 blocos, usando chave 1. Tá? Então ele vai fazer o relato 1, depois vai fazer o relato 2, relato 3, relato 4 e vai encerrar essa execução aqui. Tá? Eu vou fechar aqui porque eu não quero fazer isso agora, tá? Porque isso aqui é só um exemplo. Basicamente, tá? Esse arquivo final, ó, processamento interrompido pelo usuário, arquivos processados, 0, tá? Então ele não processou nenhum. Mas ele identificou de forma automática, né, os roteiros. Fez o gerenciamento de chaves, ele vai fazer aqui esse gerenciamento para utilizar o máximo de todas as chaves, vai fazer o processamento em lote e ele tem uma lógica mais refinada, né, de criação desses áudios, né, para garantir que nada esteja errado. E por último, você vai conectar os processos. Então você vai fazer aqui uma automação mais completa, que você vai encaixar com a sua produção atual. Basicamente, o que você precisa entender agora é que uma automação, ela só vai te ajudar se ela estiver alinhada com o restante do seu processo. Ninguém automatiza 100% de um processo do dia para a noite. Você faz de forma manual e você vai otimizando a sua capacidade de produção ao longo do tempo, criando automações específicas de algumas etapas e depois você conecta isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma automação específica de narração. Eu poderia já conectar com uma automação de edição, eu poderia conectar com a automação de roteiro anterior a essa, né, que salva os roteiros aqui dentro e depois já executa essa e depois já envia esses áudios para uma edição, enfim, poderia, tá? Mas isso não acontece do dia para noite. Então primeiro você precisa entender qual é a sua produção atual e como encaixar isso, tá? E aí o gerenciamento dos processos, vídeos, canais, fazer a otimização, né, dessas etapas. Essa parte aqui da conexão é o que vai tornar a sua produção realmente escalável e otimizada, tá? Porque quando você cria várias ferramentas como essa, você vai estar, no máximo, acelerando um pouco, mas ainda vai estar totalmente dependente de você. Conforme você vai criando essas automações de uma forma mais robusta, segura, entendendo cada passo do caminho, depois vai ficar muito mais fácil de você conectar uma com a outra, porque a saída de uma automação vira a entrada da próxima, né? Inclusive, a criação desse arquivo pode ser o gatilho que vai disparar a próxima automação. E você não precisa de N8N para isso. A IA, ela te ajuda em todo momento. A gente faz as automações direto no código e executa, mesmo sem ler esse código. Eu não sou programador. Eu não saberia escrever um código desses do zero. Mas eu consigo criar essas automações só utilizando inteligência artificial. Eu não precisei ficar meses ou semanas, que seja, aprendendo N8N, aprender a subir para uma VPS, a como acessar isso daí, a instalar várias coisas no meu computador. Não, eu só instalei o Python, né, que é o programa que lê esses scripts e pedir para a inteligência artificial criar usando essa linguagem. Então ela vai lá, cria, eu executo e as coisas são feitas de acordo com o que eu preciso. Claro que dentro da comunidade eu também ensino um pouco de estratégia, porque o que diferencia realmente uma automação boa de uma ruim é a estratégia embutida nela, tá? Existem muitas pessoas que são muito boas tecnicamente, criam automações que fazem as coisas muito rápido ou que fazem em grande volume, mas você vai ver e é uma porcaria do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de realmente monetizar canais. Então você vê pessoas que têm automação que fazem, sei lá, 100 vídeos por dia e a pessoa não tem meia dúzia de canais monetizados. Por quê? Porque estrategicamente o conteúdo que essas automações estão gerando é uma porcaria. Então a gente prefere demorar um pouco mais na execução das nossas automações, escalar aos poucos, mas criar conteúdos que realmente possam monetizar, né? Que tenham mais chance de monetizar, na verdade. Bom, eu espero que tenha dado para entender mais ou menos qual que é a minha visão sobre a automação, né? Sobre a comunidade, como que ela funciona. Se ficou alguma dúvida ainda, eu vou deixar na descrição o link do grupo gratuito de networking que eu tenho lá no WhatsApp, onde você pode fazer outras perguntas sobre a comunidade, eu vou responder lá numa boa.
E tem mais uma novidade aqui, um bônus desse vídeo, que é, se você, por acaso, não tem segurança ainda para entrar na comunidade, a comunidade atualmente ela tá no valor de R$ 97,00 mensais, a assinatura, tá? Se você não quer entrar ainda na comunidade, ter acesso a todas as automações que nós já fizemos, somente a essa automação, por exemplo, eu vou começar a oferecer essas automações de forma avulsa, com pagamento único. Então, se você quer adquirir essa automação aqui, junto, claro, com uma aula mais detalhada, ensinando sobre essa automação, como que você executa ela, como que você modifica ela, de acordo com a sua necessidade, eu também vou deixar um link aqui na descrição e também no primeiro comentário de como você pode adquirir essa automação de forma isolada, tá? O valor ele vai ser R$ 67,00 pago uma única vez, tá? E você vai ter acesso lá na QIFI a uma aula explicando com mais detalhes sobre essa automação, como que você vai modificar ela, baixar e executar no seu computador para começar a gerar as narrações aí em lote e de forma automática para os seus canais.